Deus criou este mundo para satisfazer a necessidade das criaturas de viver sem Deus. Então Ele nos colocou neste mundo, mas não nos deixou sem direção, sem resposta, pois mostrou o caminho, Cristo Jesus, porém Ele mostrou este caminho, esta direção, esta única procedência que salva, somente para os que buscam a Deus, para que os que não queiram a Deus possam ter uma vida normal, sem medo do lago de fogo. Por isso suas palavras estão em enigma, figuras, para que os que temem vejam a Bíblia como uma saída da morte, uma técnica de parábolas e montagem de quebra-cabeças capaz de provar o passado e o futuro para quem não estava presente no momento da situação registrado, porque tudo parece ser contraditório, mas para quem medita mais além o todo se encaixa perfeitamente como quebra-cabeça, e isso prova que Deus existe e fez tudo no passado, e que o futuro profetizado vai acontecer, porque aviso de sonho é infalível, mesmo que não seja compreendido, mas os soberbos com o espírito de prepotência de Satanás vão ver as histórias de Deus como histórias bobas de gibi. Esta única procedência que salva nada mais há que entender as Escrituras, resumido neste parágrafo, e pregar correto em todos os dias e lugares gratuitamente, sem dinheiro envolvido para nada, nem muito menos para construções de prédios de instituições humanas, os presídios das trevas para desembocar no lago de fogo eterno. Veremos a partir de agora um exemplo prático do que foi tentado expressar anteriormente sobre a técnica de Deus de parábolas e quebra-cabeças de livros para provar a criação passada e futura. A humanidade é ausente da criação, apesar de que quem está em Cristo está criando o futuro pela pregação do Evangelho. Este exemplo a seguir é apenas a ponta do iceberg da prova que Deus preparou para nós. Então veremos. Interpretação da história de Sansão e Dalila, Cristo e Mamon. A mulher estéril é o Novo Testamento com Cristo no tempo do Velho Testamento. O anúncio do anjo à mulher estéril e que ela terá um filho e as profecias a respeito da vinda de Jesus Cristo. Esta mulher estéril é também os profetas que recebiam a palavra de Deus por revelações espirituais. A ordem para a mulher não beber bebida forte nem comer coisas impuras é referência à ordem ritualística para Israel se apartar das práticas das nações idólatras, preparando o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Não passar navalha na cabeça do Nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe é referência a manter descendência carnal, mas no sentido espiritual é a não cortar a ordem de Deus com heresias idólatras, pois cabelos são doutrinas, leis, pontos de entendimento correto da palavra. Começar a livrar Israel da mão dos filisteus é Cristo começar a fazer o povo entender a sua palavra e se libertar da morte para a vida eterna. A mulher entrar em casa e falar ao seu marido tudo o que viu e que o anjo lhe ordenou, e os profetas registrarem os sonhos de Deus em livros para Israel seguir suas visões e mandamentos. Manoá orar para que o homem da visão venha outra vez e ensine tudo o que fazer com a criança e Israel anunciar pelo Messias para governar o mundo. Deus ouvir a oração de Manoá e vir ter outra vez com sua mulher no campo e a vinda de Jesus Cristo que se revelou primeiramente aos seus apóstolos e discípulos no campo evangelístico. A mulher correr para dar a notícia ao seu marido que apareceu novamente aquele homem que veio ter com ela outro dia e os apóstolos declararem a Israel que o seu Messias estava entre eles. Felipe achou a Natanael, e disse-lhe, acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. João 1:45. Manoá seguir sua mulher à presença do homem, anjo, lhe perguntar se ele é o que apareceu a ela, e ele afirmar que sim. É Cristo se revelar aos seus seguidores quando lhe perguntaram se ele era o Cristo. Então lhes respondeu, ide, e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Lucas 7:22. Manoá perguntará ao anjo como vai criar o menino e o que fará ele quando se cumprirem as suas palavras é a indagação universal de como alcançar a vida eterna. A resposta do anjo para Manoá de que ele deve fazer tudo quanto ele ordenou a sua mulher é a resposta de Cristo que para alcançarmos a vida eterna devemos cumprir toda a lei e os profetas, o que se resume em pregar correto em todos os dias e lugares, sem cobrar nada, o Evangelho sem placa e nem preço. Não beber bebida forte é não tomar do vinho da prostituição da prostituta do Apocalipse, doutrina da riqueza monetária em Cristo, não comer coisa impura, não pegar dinheiro do Deus Mamon, o cálice de imundícia da prostituta do Apocalipse,
Manoá pedirá ao anjo que fique mais um pouco para que lhe preparasse um cabrito para ele comer. É o pedido de Israel a Cristo que ele fosse o rei do mundo, que o livrasse do poder de Roma naquele tempo e comece do cabrito da libertação do império mundial desse mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. João 6:15. O anjo dizer para Manoá que mesmo que ele o detivesse ele não poderia comer do seu pão, é que mesmo que Israel forçasse Cristo a ser rei ele não poderia, porque o reino dele não é deste mundo. O anjo dizer para Manoá que se ele fizesse um holocausto era para Deus que ele estava fazendo, é que se Israel quisesse entronizar um rei era o rei eterno que ele deveria entronizar. Manoá perguntará ao anjo do Senhor qual era o seu nome para o honrar quando se cumprisse a palavra. O interesse humano de entender a palavra e saber qual a vontade de Deus. O anjo responderá a Manoá do porquê ele perguntava pelo seu nome, visto ser maravilhoso. É Deus falar que o nome de Deus como um nome de um homem não tem importância. O que vale é a maravilha de sua palavra que profetiza o futuro fielmente, como demonstrado nesta interpretação que monta as peças do quebra-cabeça contidas dentro dos quadros dos eventos agendados. Manoá seguir a direção do anjo, queimando um cabrito sobre o altar e ver o anjo subindo na fumaça do holocausto para o céu é obedecermos a ordem de Cristo de pregar todos os dias e em todos os lugares sem recursos materiais em troca e vermos a sua palavra subir para o céu. A palavra que pregamos e que faz muitas almas entenderem para a ressurreição da vida eterna. Manoá e sua mulher verem o anjo subindo no fogo do holocausto com a fumaça e compreendendo tem que era o anjo aos discípulos de Cristo verem ressuscitado e passarem a compreender as Escrituras e se converterem verdadeiramente. Depois que Cristo apareceu ressuscitado aos seus escolhidos para testemunhas, e lhes lembrou de tudo quanto falou a eles, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24:45. Manoá achar que iria morrer porque viram a Deus é quando tomamos consciência da nossa pequenez por entendermos as palavras de Deus através das técnicas proféticas que ele usa, de parábolas e quebra-cabeças perfeitos, para termos provas das coisas que não estávamos presentes e não vimos com nossos próprios olhos. Pois, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. A mulher de Manoá responder para ele que se o Senhor os quisesse matar não teria recebido de suas mãos o holocausto e oferta de cereais, nem teria mostrado para eles as maravilhas de dito semelhantes coisas. É que quando nos dispomos a sair todos os dias por todos os lugares para pregar de graça ele aceita as pessoas que fizemos entender a sua palavra como oferta e nos mostra a sua glória pela prova das parábolas quando as entendemos, nos perdoando com isso os nossos pecados passados e quitando a nossa dívida de condenação eterna no lago de fogo. O filho Sansão representa Cristo e as pessoas entendidas pelo Evangelho correto de Cristo. O menino crescer e o Senhor abençoar a pessoa ele entendendo cada vez mais a palavra pela meditação e passar a pregar pelas ruas, vivenciando tudo quanto é experiência espiritual, como os apóstolos de Cristo vivenciaram. O Espírito incitar Sansão representa a disposição para fazer algo inusitado, muito difícil de ver, como pregar Cristo Jesus corretamente e gratuitamente. Sansão descer a Timnate, ver uma filha dos filisteus, depois subir e declarar aos seus pais que a tomem por mulher para ele e a Cristo escolher Israel para realizar o seu plano de salvação eterna. Os pais de Sansão lhe perguntarem se não havia mulher entre o seu povo para ele ir pegar mulher estrangeira e a consciência do Cristo eterno se ele precisaria vir ao mundo criar a sua igreja eterna. A resposta de Sansão aos seus pais que eles tomem a estrangeira filisteia para ele como mulher porque ela muito lhe agrada é a decisão de Jesus Cristo de vir ao mundo salvar aqueles que acreditarem e obedecerem ao seu e de pregar em todos os lugares e dias de graça. Os pais de Sansão não saberem que esse algo inusitado de seu filho se agradar de uma estrangeira vinha do Senhor para buscar ocasião contra os filisteus porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel é que os desígnios de Deus estavam ocultos em mistério antes da criação do mundo e os seus anjos e toda a criação não compreendia o que estava no coração de Deus desde o primeiro alento de vida, que era destruir por meio de Jesus Cristo todo o mal. Filisteus, no lago de fogo que dominaria o mundo, Israel. Por um bom tempo, Sansão descer a Timnate com seu pai e sua mãe é Jesus Cristo descer ao mundo com seu pai e sua mãe espiritual, ou seja, é Cristo sendo o pai do céu, o filho da terra e a mãe da verdade do Evangelho que gera filhos espirituais.
Sansão chegar às vinhas de Timnate e um leão novo sair rugindo ao seu encontro. É o jardim do Éden que a serpente enganava e o homem se afasta de Deus. O espírito se apossar de Sansão e ele despedaçar o leão sem ter nada na mão, e as maldições sobre a serpente se arrastar, a mulher ter dor de parto e o homem ter trabalho duro para se alimentar. Sansão não dizer nada aos seus pais sobre o que tinha feito com o leão e os mistérios do reino de Deus que não eram revelados no início dos tempos. Sansão depois descer e falar com aquela mulher e ela muito lhe agradar. É a descida de Jesus Cristo no Monte Sinai para falar com Israel as suas leis e isto ser muito agradável à salvação do mundo. Os habitantes do lugar, quando viram Sansão trouxerem 30 companheiros para estarem com ele a Israel, quando viu Deus descer no Monte Sinai, trazer os seus líderes para representá-lo diante de Deus, Sansão propor um enigma aos seus 30 companheiros de banquete para decifrarem no prazo de 7 dias, valendo 30 mudas de roupa. É a proposta de interpretar a palavra de Deus revelada, valendo cargos espirituais para quem interpretar corretamente. Os 30 homens do lugar aceitarem após Israel aceitar a aliança com Deus, declarando que a cumpriria perpetuamente. O enigma que diz: do que come saiu comida e do forte saiu doçura. É o Velho e Novo Testamento. Em 3 dias não poderem decifrar o enigma. 3 dispensações antes de Cristo, do Éden até o dilúvio, do dilúvio até a lei, e da lei até Cristo. No 4º dia, os 30 convidados, para não se passarem por idiotas explorados, chantagearem a mulher de Sansão a forçar ele declarar o enigma para que ela e a casa de seu pai não fosse queimada a fogo. É Roma. No 4º milênio, pressionar os líderes religiosos israelitas a que fossem o seu Messias a declarar os seus planos políticos para não desfazer a nação e queimar a casa de seu Deus, como fez Nabucodonosor, rei de Babilônia. A mulher de Sansão implorar chorando diante dele, dizendo que ele não a ama, para que ele declare o enigma que ele propôs aos seus compatriotas, e ele responder que não declarou ao seu pai nem à sua mãe, tampouco declarará a ela. É Cristo dizer aos seus discípulos que as coisas futuras pertencem só ao Pai e não cabia aos terrenos daquela época saberem. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai reservou à sua própria autoridade. Atos 1:6-7. No 7º dia das bodas, por causa do choro e importunação de sua mulher, Sansão revelar o enigma a ela e ela ir correndo contar aos filhos do seu povo e a Deus revelar a sua glória a Moisés numa fenda de pedra. É Cristo aparecer ressuscitado aos seus apóstolos e fazê-los entenderem toda a Escritura. É Cristo se revelar ao remanescente de Israel no arrebatamento e terremoto global seguido da guerra do Armagedon. Os homens da cidade, ainda no 7º dia, antes de se pôr o sol, descobrirem o enigma a Sansão e disserem: que coisa mais doce do que o mel! Que coisa mais forte do que o leão! É que antes do mundo se acabar todos os mistérios da palavra de Deus revelada ao homem serão entendidos como a profecia que diz que o conhecimento do Senhor cobrirá a terra e como as águas cobrem o mar. É que antes da morte física cada um da multidão tem tempo suficiente para descobrir os mistérios da palavra de Deus e alcançar com isto a salvação eterna por compartilhar a todos possíveis. Sansão responder àqueles 30 homens que se eles não tivessem lavrado com a sua novilha não teriam descoberto o seu enigma, e que se os seus profetas não tivessem profetizado a sua palavra e o espírito dos profetas não tivesse revelado, ninguém teria o entendimento correto dos enigmas da palavra de Deus em parábolas, ou seja, não teria nenhuma esperança e prova da vida eterna. Lavrar é preparar o solo para receber a semente, ou seja, é forçar o raciocínio, meditar, para decifrar o enigma, semente. O Espírito do Senhor se apossar de Sansão, de modo que ele desce a Asquelon, mata 30 dos seus homens, toma as suas vestes e as dá aos que declararam o enigma a Cristo no Monte Sinai, passar os cargos dos anjos para os levitas, pois roupas são representações de cargos espirituais. Os dons de 1 Coríntios 14. É também depois de sua ressurreição no dia de Pentecostes passar o ministério sacerdotal dos levitas para aqueles de todo o mundo que creem em Jesus Cristo por terem visto os seus sinais, sendo este ministério somente espiritual de pregação correta, como de anjos, o que significa adorar em espírito, pregar, e em verdade, correto, sem arrecadação ou envolvimento com negócios do mundo. É também no milênio recebermos a posição de anjos que sempre ministraram a favor dos santos.
Sansão, ardendo em ira, subir à casa do seu pai. Alusão a Moisés subir ao monte Sinai depois da corrupção do bezerro de ouro. É Cristo subir ao céu depois de sua humilhação e vitória sobre a morte. É Cristo subir às bodas depois de sua batalha no Armagedon, e vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo, e ao seu exército. Apocalipse 19:19. A mulher de Sansão ser dada ao seu companheiro que lhe servia de padrinho, e a velha aliança ser entregue ao deus Mamon em sua corrupção, pois o padrinho de Sansão representa o dinheiro que apoiava a velha aliança de rituais, e a mulher de Sansão representa a lei cerimonial de Moisés do velho pacto. O judaísmo atual, lei de Moisés, como todas as falsas religiões, serve ao deus Mamon. Após Cristo ser rejeitado pelo povo de Israel e ele ressuscitar para o seu Deus, Mamon domina de vez aquele pacto, aquele sistema ritualístico, tornando maldição quem o segue e vai lá adorar naquele lugar, movendo o sistema financeiro turístico, alimentando a serpente, pastores diabólicos, com o pó, dinheiro. Durante a ceifa do trigo, Sansão levar um cabrito e ir visitar a sua mulher, dizendo que entrará na sua câmara, mas o pai dela não deixar, dizendo que deu ao seu padrinho porque pensava que ele de todo aborrecia Deus. Visitar o povo de Israel no tempo da divisão do reino e encontrar o povo corrupto com os bezerros em Betel. Jeroboão, rei de Israel, então pensou, do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso, ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus, povo de Israel. Aqui estão os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan, e assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do 8º mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. 1 Reis 12:26-33. Essa história profetiza exatamente a realidade das igrejas de hoje, que ao invés de obedecer à ordem de Cristo de pregar todos os dias em todos os lugares sem pegar dinheiro, eles fazem a obra de Deus do jeito que mais lhes convém, recebendo lucros e fazendo construções e se fazendo de ídolos diante do povo. A irmã mais nova e mais bonita que o pai da mulher de Sansão queria dar no lugar da sua mais velha representa a falsa religião dos bezerros de ouro na região de Samaria. Sansão dizer que a partir daquele momento ele ficaria sem culpa para com os filisteus quando lhes fizesse algum mal, por ter o pai da moça lhe faltado com a palavra, entregando ela ao seu padrinho, é que todo o mal que veio sobre Israel foi culpa do pecado de idolatria. Assim como todo o mal que vem ao mundo é por não obedecer à ordem de Cristo de pregar de graça a todos os dias em todos os lugares. O que é a fruta proibida que traz a maldição sobre a terra? Sansão pôr fogo na seara dos filisteus e tornar o seu trabalho em vão e cortar o seu alimento. É Cristo pôr a sua palavra sobre a terra para tornar inútil o seu trabalho no fogo eterno e humilhar os soberbos em suas ideologias. Sansão caçar 300 raposas e tomar tochas, as amarrar 2 a 2 pelos rabos e prender em cada par de rabos uma tocha, pôr fogo nas tochas e soltar as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. É Jesus Cristo através de Moisés reunir Israel e os seus líderes no Monte Sinai para entregar a lei de duplo sentido. Terreno é Velho Testamento que puxa para representar, e celestial é o Novo Testamento que puxa para ser representado, a qual é discutida pelo mundo todo por meio dos religiosos que servem ao Deus Mamon versus os profetas de Jesus Cristo, atrapalhando as tradições e ideologias diabólicas dos poderosos do mundo que levam para o inferno, ficando desnutrido o ministério satânico da operação do erro, o qual faz o mundo acreditar no ateísmo de que somos os únicos a terem possibilidades de serem deuses na existência. 300 é um número simbólico de guerreiros, e pode ser os guerreiros de sangue do passado e os guerreiros da palavra de Cristo de hoje.
sendo o fogo a inspiração de Cristo para esse bom combate do debate, o que desmascara os enganos tradicionais dos donos do mundo, trigo colhido empilhando, e ameaça a agenda dos planos opressores de enganos futuros, trigo para colher das plantações. Os filisteus perguntarem quem foi que colocou fogo em todas as suas plantações e aos poderosos do mundo se perguntarem por que tantas religiões que impedem os seus planos opressores com pretexto de avanço científico. Os filisteus ficarem sabendo que Sansão colocou fogo em suas plantações porque o seu sogro havia dado a sua mulher ao seu padrinho e alguns mais nobres do mundo ficarem sabendo que Jesus veio trazer aquilo que liga o homem à vida eterna. Mas os homens na sua ganância fizeram disso um meio de ficarem ricos para servir ao Deus Mamon, por isso essa confusão de religiões, fogo, no mundo que não se entendem e prejudica os planos opressores dos Illuminatis. O pai da mulher de Sansão tomara ali a dar ao seu padrinho e aos líderes religiosos de Israel corromper a aliança com falsos deuses. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. 2 Crônicas 36:14. Por causa da aliança ter sido entregue aos falsos deuses, vieram os babilônicos e queimaram tudo a fogo. Os filisteus subirem e queimarem a fogo a mulher de Sansão e o pai dela porque eles foram infiéis com Sansão e por isso ele pôs fogo nas plantações dos filisteus e os babilônicos queimarem o templo, queimando a aliança, mulher, e seus líderes corruptos, pai dela, porque eles foram infiéis à aliança de Deus. Sansão, também queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, queimaram a fogo todos os seus palácios, e destruíram todos os seus vasos preciosos. 2 Crônicas 36:19. Sansão jurar que não descansaria enquanto os filisteus não pagassem por ter queimado viva sua mulher e sua família. Deus amaldiçoar Babilônia por ter profanado a aliança de Deus com Israel, colocando-a como símbolo do inimigo número 1 de Jesus Cristo. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações, e da imundícia da prostituição, semente ou evangelho do dinheiro, e na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Apocalipse 17:4-5. Sansão atacar furiosamente e matar muitos dos filisteus e depois ir para a caverna da rocha de Etã e as profecias contra a Babilônia e o mundo e a vinda de Cristo para o seu ministério terreno, simbolizado pela caverna da rocha de Etã. Os filisteus acamparem em Judá e atacarem a cidade de Lei e aos romanos cercarem e dominarem Israel. Os homens de Judá perguntarem aos filisteus por que foi que eles os atacaram. E eles responderam que vieram para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com eles. É o povo de Israel se perguntar por que muitos países têm ódio deles a ponto de que a guerra contínua seja indispensável para o manter de pé, e o entendimento da palavra de Deus lhe esclarecer que é porque o seu Messias é prometido a ser governador de todo o mundo, mas o mundo que ter o seu próprio governador. 3.000 homens de Judá irem falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e lhe perguntarem por que ele colocou fogo na seara dos filisteus, se ele não sabia que os filisteus mandavam neles, e ele dizer que fez com eles o que eles fizeram com ele de colocar fogo na casa da sua mulher. Aos líderes religiosos de Israel ficarem preocupados de perder o seu cargo religioso e político por causa da fama de Jesus Cristo ser o Messias e viento tem os romanos e tirarem a nação de Israel da mão deles. Por o próprio Jesus Cristo afirmar ser o Deus eterno, fogo na seara dos filisteus, que fará juízo e castigará todos aqueles que pisaram em Israel, se fazendo de deuses, fogo na casa de Deus. Os homens de Judá irem até Sansão para o amarrarem e entregá-lo aos filisteus, e Sansão fazer eles jurarem que não o matariam e eles concordarem e o amarrarem com 2 cordas novas e fazer ele sair da caverna. Os líderes religiosos israelitas formarem o plano de matar Cristo para não virem os romanos e tirarem Israel da mão deles e, inconscientemente, ajudarem a cumprir todas as profecias a respeito de Cristo, não matando o evangelho, e o tirando da caverna de Israel para o apresentar ao mundo por meio dos israelitas e gentios. As 2 cordas do Novo Testamento de amor, as quais foram arrebentadas pela ressurreição de Cristo, fazendo dos israelitas e gentios um só povo no corpo de Cristo. Sansão chegar a Lei e os filisteus virem gritando a encontrá-lo,
Mas o Espírito de Deus fazer com que ele ficasse forte e ela arrebentar as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos como se fossem fios de linha queimados, e ele encontrar ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca, e com ela matar 1000 homens, e começar a cantar que com a queixada de um jumento matou 1000 homens. E com a queixada de um jumento fez montões e mais montões de corpos, e depois jogar fora a queixada, e aquele lugar ser chamado de Monte da Queixada. É o período em que os sacerdotes e os escribas vêm repreender a Jesus Cristo porque ele estava aceitando o louvor da multidão em sua entrada em Jerusalém sobre um jumento até a sua ressurreição, quando ele arrebenta as cordas da morte através de suas testemunhas oculares. Queixada de jumento converte milhares de pessoas. Evento o qual é conhecido até hoje como Evangelho de Cristo. Monte da Queixada, de testemunhas da prova do entendimento da verdade. Sansão fica com muita sede e orar dizendo que Deus lhe deu grande vitória, mas se questionar se Deus ia deixar ele morrer de sede e cair nas mãos dos incrédulos, e então Deus abrir um buraco e dele sair água e Sansão beber, e daquela hora ele se sentir bem melhor, e aquela fonte ser chamada de Enhacoré, fonte do que clama, cérebro, que existe até hoje. É Jesus Cristo na cruz pedir água para que se cumprisse as Escrituras e clamar a Deus se questionando por que o desamparou, mas ressuscitar de um buraco ao terceiro dia para sair o Evangelho, do qual bebemos até hoje para a vida eterna. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. João 19:28. Jesus Cristo tem sede que você entenda, porque quem entende toda a Escritura tem prova que tudo o que está escrito é real, e não vive mais para conquistar a fama desse mundo, mas passa a viver pela glória eterna e disposto a sofrer humilhações pelo Evangelho de Cristo nas ruas. Quem tem prova pelo entendimento, o que é a fé, este mundo e sua soberba e status perdem o sentido e valor, e a pessoa passa a viver pensando e cuidando da vida eterna, não pensa nem cuida mais da ostentação desse mundo. Portanto, sua prioridade é ensinar corretamente a palavra de Deus sem aceitar dinheiro nem empregos de potencial de riqueza, isto é, busca viver na simplicidade com contentamento, escolhendo ser autônomo ou trabalhar na roça sem ser patrão ou empresário, mas escolhe ser um simples funcionário para alcançar a vida eterna. Essa transformação dos que veem a luz é a água que mata a sede de Jesus Cristo até hoje. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53:11. Sansão governar o povo de Israel 20 anos na época em que os filisteus dominavam aquela terra, e Cristo governar sobre o teu povo gerado de sua ressurreição por 2000 anos neste mundo dominado por Mamon. Sansão ir até a cidade de Gaza e lá ver uma prostituta e ter relações com ela, é Cristo vir a Israel e ter relações de anunciar o seu reino. O povo de Gaza a saber que Sansão estava lá e cercar o lugar e ficar a noite toda esperando Sansão no portão da cidade, e ficar em silêncio e pensar em esperar o amanhecer para o matar. Aos soberbos que dominam o mundo saberem que o reino de Cristo está entranhado na sociedade e que muitos o esperam. Por isso, na escuridão de sua cegueira, financiam a promoção do silêncio do verdadeiro Evangelho de Cristo, para que o mundo não o ouça e não adore somente a Jesus Cristo. E assim, se o reino de Jesus se manifestar no amanhecer como profetizado nos sonhos, eles o possam destruir com o poder de guerra de multidões. Sansão ficar deitado até a meia-noite e não ir até ao amanhecer, e depois se levantar e arrancar o portão da cidade com os batentes e as trancas e pôr tudo nos ombros e carregar para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebron. É Jesus Cristo manifestar o seu reino invisível de poder sobre a morte da falta de entendimento de Deus. Meia-noite, e não o seu reino imperial por meio de Israel sobre o mundo. Amanhecer, ressuscitando ao terceiro dia, arrancando as portas da morte que nos prendiam na terra, com o seu poder de carregar tudo nos ombros, cruz, e o colocar no alto em Deus para ser visto por todos. Mesmo que os inimigos de Jesus queiram tapar o sol com a peneira, excluindo o verdadeiro Jesus sem placa, instituição, e nem preço, arrecadação, da mídia do mundo, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. E, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Colossenses 2:15. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens.
Efésios 4:8. Os filisteus que ficaram toda a noite em silêncio no portão da cidade, esperando em vão o amanhecer para matar Sansão porque foram pegos de surpresa na escuridão da meia-noite quando ele arrancou o portão. Contudo, são os poderosos do mundo não falarem sobre uma possível volta de Cristo, porém se prepararem belicamente para uma possível invasão alienígena devido às profecias dos sonhos que têm se cumprido até aqui, mas ficarão surpresos quando verem o seu portal para o futuro terreno, doutrina de demônios, como reencarnação, que os tranca neste mundo ser destruído por Jesus Cristo no juízo final porque nunca quiseram imaginar, calcular ou aceitar que o reino de Jesus não é terreno corruptível, mas eterno. Os filisteus esperarem Sansão pela manhã para o matar, mas se surpreenderem com ele arrancando o portão à meia-noite. É também os líderes religiosos israelitas que tentam matar o evangelho de Cristo até hoje na escuridão da esperança de que o seu Messias venha, amanhecer, e apague Jesus Cristo de vez. Mas antes disso reconhecerão aquele que morreu na cruz há 2000 anos atrás como seu Messias, ainda vivos na terra para a salvação eterna, ou depois da morte para a condenação eterna, porque não calcularam o tempo exato do reino do seu Messias que viria arrancar as portas da morte porque não andavam pela visão da fé do entendimento, mas pela visão humana, por isso se surpreenderão e se confundirão. Sansão se apaixonar por uma mulher chamada Dalila que morava no vale de Sorek, a Cristo se apaixonar pelo povo da terra quando andou por aqui pela igreja que surgiu depois da sua ressurreição. Os governadores das 5 cidades dos filisteus irem falar com Dalila e dizerem a ela que dê um jeito de Sansão lhe contar porque ele é tão forte como é que eles o poderiam dominar, amarrar e o deixar sem defesa. Que se ela fizesse isso cada um deles a daria 1.100 barras de prata. Aos governadores do mundo que adoram o deus Mamon perguntarem aos teólogos por que a Bíblia é tão vendida e aceita no mundo, forte, se tem algum jeito de argumentar contra a verdade, de refutar todas as doutrinas de Cristo contra o deus Mamon num debate religioso, que se eles conseguirem isso poderão ficar ricos por meio da palavra, sem ter a consciência pesada nem medo do inferno eterno. Dalila pedirá a Sansão que lhe conte o segredo da sua força e como alguém pode o amarrar e o deixar sem defesa, e ele responder que ficaria fraco e seria como qualquer um se o amarrar com 7 cordas de nervos que ainda não secaram. É a busca incansável do homem de descobrir tudo e se tornar Deus, que resulta em incontáveis experiências desde os tempos antigos do engano do seu coração, como a construção de uma torre que tocasse o céu, a qual nos serve de parábola. É também a busca dos poderosos de descobrir algo que apague Jesus Cristo de vez da mente do mundo, o tornando comprovadamente mentiroso à vista de todos. É os líderes religiosos israelitas gastarem neurônios para matar Cristo e não revoltar o povo que o seguia, por medo de Roma tirar os seus cargos públicos. Os governadores dos filisteus trouxerem para Dalila 7 cordas novas de arco que ainda não estavam secas e ela amarrar Sansão e deixar alguns homens escondidos esperando no outro quarto e gritar para Sansão que os filisteus estavam chegando e ele arrebentar as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada e eles continuarem a ficar sem saber qual era o segredo da força de Sansão. É os deuses antigos inspirarem os homens à globalização do mundo antigo com uma cidade, uma torre que toque no céu, ciência, e um só Deus ou nome que afronte ao Deus do céu. Dalila gritar para Sansão que os filisteus estavam chegando para ver se ele arrebentaria as cordas de arco e fosse dominado pelos homens escondidos no quarto ao lado, e ele arrebentar as cordas como se fossem fios de linha queimada e eles continuarem sem saber de nada. É quando Deus olha do céu e escuta a afronta da construção da torre e desce para confundir a língua, os espalhando por toda a terra e deixando eles confusos sem saber de nada até hoje. É também a tentativa de Herodes de matar Cristo quando soube que o rei de Israel nasceria em Belém, mandando matar todos os meninos de 2 anos para baixo daquela cidade. Mas por aviso celeste dos sonhos José pega a criança e sua mãe e foge para o Egito e se livra da espada. Dalila dizer para Sansão que até aquele momento ele zombou e mentiu para ela e ela insistir que ele diga como alguém pode o aprender de verdade. É a desconfiança do homem ao ouvir sua palavra que Deus é sarcástico e continuar insistindo na sua busca em descobrir tudo por suas próprias forças por meio da ciência. Sansão responder pela segunda vez que se o amarrassem com cordas novas ele ficaria fraco e seria como qualquer um. E Dalila amarrar seus braços com essas cordas novas e gritar que os filisteus estavam chegando para que os homens escondidos no outro quarto agarrassem,
Mas Sansão arrebentara as cordas como se fossem fios de linha, e a Babilônia queimar o templo de Israel e levar seus utensílios sagrados e o povo para lá. Mas antes que o eliminasse sua aliança com Deus da face da terra, Babilônia fosse conquistada pelos persas e Ciro fizesse o povo e os utensílios sagrados retornarem para Israel para a reconstrução de tudo. É também as várias vezes que Jesus Cristo escapa da morte pela mão dos líderes religiosos israelitas. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Lucas 14, 28 a 30. Os homens filisteus que ficavam escondidos no quarto ao lado, esperando Sansão ficar indefeso, representam os demônios e os homens que os servem que estão contra a palavra Jesus Cristo sobre a face da terra. Esses aptos para a dor de castigo eterno vivem numa outra dimensão de cérebro virado, num quarto diferente. Dalila dizer para Sansão no verso 13 que ele continua mentindo e zombando dela, que ele diga como é que alguém pode o amarrar aos pais. Os inimigos de Israel se perguntarem por que os seus planos de o destruir se frustram, e nunca desistem da ideia fixa de encontrar um jeito de destruir Israel de uma vez por todas. É também Cristo em seu ministério terreno sempre se livrar de uma forma sobrenatural daqueles que o queriam matar por causa da religião. Todos os dias estava convosco no templo, a ensinar. E não me prendestes, mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Marcos 14, 49. Sansão respondera a Dalila que se ela tecer num tear 7 tranças do seu cabelo e as prender com um prego grande de madeira, que ele ficaria fraco e seria como qualquer um. E Dalila fazer com que Sansão dormisse, e quando ele adormeceu ela pegar e tecer as 7 tranças dele num tiar e as prender com um prego grande de madeira e gritar para Sansão que os filisteus estavam chegando. E ele se levantar e arrancar o prego e tirar o cabelo do tiara. É a palavra Jesus Cristo com suas milhares de doutrinas entrelaçadas que se conectam, que foi pregado numa cruz de madeira pela prostituta Israel, a qual fez com que Jesus Cristo dormisse, deixando a sua glória para salvar o mundo. Mas ao terceiro dia, ao grito do lamento de sua morte, ele ressuscita, arranca a cruz e retira suas doutrinas sem contradição, tranças, do evangelho desse evento crucial. Dalila foi sagaz, como era uma prostituta, só queria o dinheiro e livrar o seu povo filisteu das mãos de Sansão, mas ele nutria um sentimento verdadeiro por ela, por isso não aguentou a sua insistência para lhe contar o segredo de sua força, e como prova de seu amor, porque ela o cobrava por ter enganado 3 vezes, acabou contando, e para testar o sentimento dela por ele também. Assim é também hoje. Aqueles que se aproximam de Jesus Cristo só para ganhar dinheiro e não quer nada com a vida eterna de pregar nas ruas de graça sem religião, mas ama o curso desse mundo e não quer nada com o céu. Sansão ficar tão cansado com a insistência de Dalila para lhe contar o segredo de sua força, que já não aguentava mais. É também a perseguição aos cristãos depois da ressurreição que muito foi penoso a Jesus Cristo, que acabou permitindo Roma profanar a sua igreja no concílio de Nicea, até como uma solução para acabar com as chacinas religiosas, que até hoje se colhe seus frutos de engano, de falsas doutrinas, de empresa do evangelho, de rituais inúteis para o ensino correto da palavra Cristo, batismos, ceias, arrecadações, construções civis e inúmeras festas ou eventos programados durante o ano, desconectados com a agenda profética da palavra, que até confunde o Apocalipse. Só olham para trás do que já aconteceu. Invenção pura de homens vazios de entendimento de eternidade que só pensam em dinheiro, tudo baseado no material fora do entendimento espiritual eterno. Sansão contar toda a verdade para Dalila e lhe dizer que nunca passou navalha pela sua cabeça porque ele é nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e que se o seu cabelo fosse cortado a sua força sairia dele e ficaria fraco como qualquer outro homem. É quando os homens descobrem, até pela revelação do alto, como usar o evangelho de Cristo a seu favor, porque essa história estava influenciando e dominando a ideia do mundo depois da ressurreição de Cristo, e as autoridades já não sabiam mais o que fazer, até que tiveram a ideia de parar de o massacrar e se unir ao evangelho e o adaptar sutilmente à conveniência humana, ao curso deste mundo, que começou com a conversão do imperador Constantino e com os vários concílios para organizar as doutrinas corretas segundo as ideias dos próprios homens, cortar o cabelo,
Dalila ver que a Sansão lhe disse toda a verdade de coração aberto e mandar chamar os chefes dos filisteus e dizer para que eles subam só desta vez porque agora ele tinha falado todo o segredo de sua força, e os chefes dos filisteus subirem a ter com ela e trazer o dinheiro nas mãos, e ela fazer Sansão dormir sobre os seus joelhos e mandar chamar um homem para cortar as 7 tranças da sua cabeça, e depois começar o afligir, e a sua força ser totalmente dele. E ela lhe dizer que os filisteus vêm sobre ele, mas ele despertando do seu sono pensar que sairia como das outras vezes e se livraria, mas sem saber que o Senhor e a sua força já se tinha retirado dele a igreja mercenária atual, pastores, professores, teólogos, crentes enganados. Mandar chamar os donos deste mundo para que eles financiem sua promoção por meio do poder político do curso deste mundo. Porque Jesus Cristo está pagado no seu colo e um homem já cortou as suas doutrinas raízes, os concílios religiosos depois de Constantino, e começar a pregar contra Cristo Jesus sem que nenhuma força expressiva se levante para combater as heresias que dominam a mentalidade do mundo e o arrastam para o inferno eterno por causa do amor ao dinheiro, sem que haja mais força para evitar um estrago maior. Cortar o cabelo de Sansão é quando a igreja se une ao Estado no tempo do imperador romano Constantino e do concílio de Nicéia, quando se consegue fazer o mundo acreditar que as heresias são verdades, cabelo e milhares verdades de Cristo ou pontos difíceis de entender que os indótos inconstantes se equivocam para sua própria perdição. Cortar o cabelo é falar meias verdades para enganar, buscando interesses políticos ou conveniências do curso deste mundo. É fazer a destruição de Cristo ser confundida com a sua entronização eterna. A palavra cristianismo em si não é ruim porque vem de Cristo, mas é vista por muitos com preconceito porque se tornou uma falsa religião, e tudo que é falso se vale de rótulos muito bem aceitáveis pelo mundo, como aqui no Brasil se usa muito a palavra democracia. Os filisteus pegarem Sansão e furarem os seus olhos é o resultado do engano religioso depois desses concílios humanos que fez com que os pregadores da verdade quase fossem extintos, fazendo com que Cristo do céu ficasse cego, pois quando se prega a verdade como esses escritos ele vê quem concorda e é dele, pois a palavra interpretada corretamente é a lanterna. Os filisteus furaram os olhos de Sansão e o levarem para Gaza e o prenderem com correntes de bronze e o puserem para trabalhar na prisão girando um moinho é o que os demônios e os homens fazem com a palavra, a tornando inútil para a vida eterna, só girando o mundo com o dinheiro, porque quando não se tem a verdade espalhada no mundo Cristo que gira o mundo é o dinheiro mamon com aparência de Jesus Cristo ao invés do entendimento correto que gera fé para pregar de graça na rua sem religião ou arrecadação. Nós nos movemos e tudo se move por Jesus Cristo porque Ele é a causa de tudo ser possível. Mas quando não se entende e não prega corretamente sobre Deus tudo que gira é em vão e vai para o lamento do fogo eterno. O cabelo de Sansão começar a crescer de novo é o genuíno evangelho de Jesus Cristo parecer que estava cortado para os oportunistas, mas no final dos tempos reaparecer no crescimento como nunca foi tão forte. Os governadores filisteus se reunirem para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e cantarem que o seu deus entregou seu inimigo Sansão em suas mãos. E o povo ao ver Sansão cantar louvores ao seu deus Dagom que entregou em suas mãos o inimigo que destruiria a sua terra e matava muitos deles e aos donos poderosos deste mundo, juntamente com as religiões que movimentam as suas riquezas como sacrifício ao seu deus dinheiro Mamon, cantarem louvores ao Cristo dinheiro Mamon que destruiu aquele que tirava sua prosperidade financeira e mandava que não ficassem ricos, mas pregassem de graça pelas ruas sem fazer instituições religiosas e sem dinheiro, arrebatando muitos deles para a vida eterna no céu. No meio daquela alegria carnal os filisteus mandarem chamar Sansão para se divertirem, e trouxerem Sansão para fora da cadeia e se divertirem à custa dele e depois o colocarem entre as colunas do templo é a alegria e o divertimento geral que os poderosos e as religiões fazem às custas das palavras de Cristo ao discutirem sobre religiões e o colocarem no meio como o bobo da corte. Sansão pedira ao rapaz que o guiava pela mão que deixasse ele tocar nas colunas que sustentavam o templo e pudesse encostar nelas é que quando pregamos de graça independente de religião humana deixamos Cristo tocar nesse mundo para que ele possa o estremecer no final. O templo de Dagom cheio de homens e mulheres com os 5 governadores filisteus lá, e no terraço havendo mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele a este mundo indiferente ao verdadeiro evangelho de Cristo sem instituição religiosa e rituais.
que não leva a sério a religião, o entendimento dos sonhos e o enigma desta vida, apenas quer se divertir com isso. Sansão orar ao Senhor que lembre dele e lhe dê força só mais uma vez, e deixe que ele se vingue dos filisteus de uma só vez por terem furado os seus olhos. É a pregação dos profetas de Deus sobre a terra que avisa sobre o terremoto global e a ressurreição e denuncia as falsas religiões do Deus Mamon disfarçado de Cristo, as quais são o furo dos olhos do verdadeiro evangelho. Sansão agarrara as duas colunas do meio que sustentavam o templo, e com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e jogar todo o seu peso contra elas e gritar que ele morra com os filisteus e em seguida dar um empurrão com toda a sua força e o templo cair sobre os governadores e todas as outras pessoas, e Sansão matar mais gente na sua morte do que durante a sua vida. É um terremoto global que virá sobre a terra no dia da ressurreição. No momento no mundo espiritual Jesus Cristo está de braços abertos entre as duas colunas do templo da falsa religião, as quais são o materialismo e a apologia a ele pregada pelos falsos profetas, jogando todo o seu peso da pregação correta contra elas e gritando que ele morra com este mundo porque a porta deste tempo da graça vai se fechar. Em seguida Sansão dar um empurrão com toda a sua força e o templo cair sobre os governadores e seus governados. É a ressurreição dos mortos e vivos que porá fim a essa máfia política e religiosa que sacrifica ao Deus Mamon dinheiro. Sansão matar mais gente na sua morte do que na sua vida fala da morte de Cristo para salvar o mundo que arrecadou mais almas do que quando ele estava vivo na terra. É também o mal do coração humano que o evangelho não pode matar na vida terrena, mas destruirá no inferno eterno depois da morte física. Os irmãos de Sansão e toda a sua família irem buscar o seu corpo e o levarem e sepultarem entre Zorá e Estaol no túmulo de Manoá seu pai. E os anjos virem buscar para o céu aqueles que pregaram corretamente nas ruas independente de instituições religiosas e dinheiro arrecadado. Sansão governar o povo de Israel durante 20 anos. É Jesus Cristo atanazar o mundo pelo governo dos seus legítimos enviados depois de sua ressurreição até ao arrebatamento que está muito próximo. Obrigado por ouvir. Busque a vida eterna e não adore ao Deus Mamon dinheiro da prostituta sentada numa besta, que é os governadores que apoiam a falsa religião que só quer dinheiro. Em se tratando de religião temos que escolher de duas uma coisa só, dinheiro ou a vida eterna. Jesus. A idolatria faz uma coisa clara se tornar um enigma, porque Cristo falou, não podeis servir ao dinheiro e a Cristo ao mesmo tempo. De graça recebestes, de graça dai. Tudo que é de graça vem de Deus. Mas o que se compra não é de Deus, é do outro sistema, pois para onde vamos não tem compra nem venda.